Olá, Silovers, tudo bem por aí? Eu sou a Léa Pastore, aqui do time de designers da Silhouette Brasil e também sou do canal A Bendita. Vai ser um prazer te receber por lá também. A minha missão aqui hoje é ensinar com um passo a passo completaço e de um jeito descomplicado alguns dos processos mais simples, mas também mais importantes para você conseguir fazer uma caixa assim personalizada usando a sua silhuete. Se o processo de print and cut, rastreio, deslocamento ainda são um bicho de 7 cabeças para você, tudo bem, vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Desde rastrear a imagem e preparar o arquivo para fazer uma caixa assim, ó, cheia de impressão e muita camadinha. Ah, e eu deixei para você de presente lá no blog da Silhouette Brasil tudo que eu criei aqui para fazer essa caixa, tanto a arte quanto a ilustração do gatinho que eu desenhei, o molde, tudo, tá tudo lá no blog. É só entrar lá, baixar e aí volta aqui pra gente fazer esse passo a passo juntinhos. Como o passo a passo de hoje é sobre print and cut, rastreio, deslocamento, a gente vai começar o passo a passo já com a arte e o molde prontinhos, tá? O primeiro passo é configurar tudo para o print and cut, ou seja, o processo de imprimir a folha com a arte e depois cortar com a máquina. Aqui no programa Silhouette Studio, do lado direito, no primeiro ícone lá em cima, se você clicar vai aparecer a janela de configuração de página. Aqui a gente vai dizer para o programa qual máquina a gente está usando, no meu caso é uma Camel 4, o tamanho da base de corte que você vai usar, no meu caso aqui é uma 12x12, e o tamanho da mídia, ou seja, o tamanho da folha onde você vai imprimir essa arte para fazer o print and cut. No meu caso aqui é uma folha A4. Por último, eu vou configurar a orientação, ou seja, se eu quero a folha em pé ou deitada. Lembrando que o que você escolher aqui, você vai ter que reproduzir na sua base na hora de cortar. Agora a gente vai adicionar as marcas de registro, que são essenciais para o processo de print and cut. Ainda na janela de configuração de página, no terceiro ícone eu vou clicar e depois eu vou clicar em ligado para habilitar as marcas de registro. Olha o que vai acontecer lá na folha. Vão aparecer essas marcações aqui, que são as famosas marcas de registro. Bom, a essa altura a sua tela precisa estar desse jeito aqui, simulando a base que você vai usar, o tamanho da folha que você vai usar e a orientação, além das marcas de registro habilitadas. Configurações de página feitas, agora a gente vai preparar esse arquivo para o print and cut. O primeiro passo aqui é adicionar a arte. Isso se você fez essa arte em outro programa que não já aqui no programa Silhouette Studio. A minha arte, que é a mesma que você tem aí, foi feita no programa Photoshop. Lá eu exportei como PNG e agora eu vou importar essa arte para minha área de trabalho. É só clicar em Arquivo, Mesclar ou Ctrl+Shift+O. E aí nessa janela que abrir você vai procurar o arquivo para importar. O segundo passo é repetir esse processo para importar agora as linhas de corte, ou seja, o molde. Ctrl+Shift+O, arquivo arte_caixa, e como as duas camadas não estão alinhadas, eu vou selecionar com o mouse, eu vou clicar e arrastar para selecionar os dois. Na lateral direita do programa Silhouette Studio, eu vou clicar em abrir janela de transformação e depois em centro. No teclado eu vou clicar em Ctrl+G para agrupar as duas camadas e depois na janela transformar eu vou clicar em centralizar na página. Tá quase tudo pronto para a gente começar o print and cut. Só tem um detalhe, vou dar zoom aqui na tela para a gente enxergar melhor. Essas marcações são para sinalizar que a imagem que você vai usar no print and cut não pode estar sobre essas áreas. Nesse caso a gente pode ou diminuir o arquivo,
clicando aqui e diminuindo, ou aumentando essa área onde a gente pode colocar a imagem. Para aumentar essa área, eu vou lá novamente na janela de configuração de página, em marcas de registro, é só arrastar aqui para a esquerda para diminuir essa área de proteção da marca de registro, tá? Bom, agora tá tudo perfeitinho para o nosso Print and Cut. Não esquece de salvar o seu arquivo, então Ctrl Shift S ou arquivo, salvar como, salvar no disco rígido. E agora sim, chegou a hora do print, ou seja, de imprimir essa arte. Ctrl P ou arquivo, imprimir. E aqui você vai configurar da forma que você já está acostumado aí configurar as suas impressões na sua impressora. Eu optei pelo papel fotográfico fosco da Mimo, porque eu quero uma caixa muito linda, com uma qualidade de impressão altíssima, fotográfica, porque é isso que a minha caixa merece. Agora um detalhe muito importante. A partir do momento que você imprimiu essa arte, você não pode mais mexer no arquivo. Porque lá na máquina, quando você colocar a sua impressão, a máquina vai ler esses pontinhos aqui, ó, da marca de registro e vai fazer o corte de acordo com o arquivo que você tem na sua tela. Se você alterar esse arquivo, quando a máquina ler as marcas de registro, ela vai fazer o corte de acordo com o que está aqui no arquivo, ou seja, o corte vai sair aqui embaixo, não vai sair no lugar certinho que está a sua folha impressa, tá? Para cortar é o processo que você já sabe. Encaixa a sua base com o papel já colado na máquina, clica aqui em cima no canto superior direito em enviar, configura o corte escolhendo aqui qual material você vai usar, qual ação você quer fazer, aqui no caso é cortar, e qual a ferramenta que você está usando. E lá embaixo é só clicar em enviar. Chegou a hora de fazer o aplique e é com ele que eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre rastreio e deslocamento. Com a ferramenta de rastreio do programa Silhouette Studio, você consegue vários resultados diferentes. Então, eu vou te mostrar as duas opções mais usadas que já vai te abrir um mundo de possibilidades, tá? A primeira opção de rastreio que eu vou te mostrar é para retirar o fundo de uma imagem. Vamos fazer juntos? Primeiro, importe a imagem clicando em Ctrl Shift O no seu teclado ou então em Arquivo, Mesclar. Escolha a imagem chamada Gatinho com Fundo, clicando 2 vezes sobre ela. E a imagem vai aparecer aqui no cantinho da sua folha. Eu vou arrastar essa imagem aqui para baixo para a gente enxergar melhor e dar um zoom. Ó, tá vendo que a minha imagem tem um fundinho branco? Ela não é uma imagem com fundo transparente e eu gostaria de ter um fundo transparente para poder recortar exatamente aqui no contorno do meu gatinho. Como que eu faço para retirar esse fundo? Primeiro, lá no canto direito do programa Silhouette Studio, eu vou clicar no botão Abrir a janela Rastrear. Bom, nessa janela vão aparecer algumas opções, mas nesse momento a gente vai falar apenas do botão Rastrear, tá? Com ele selecionado, depois eu vou clicar em Select Trace Area. E agora que o meu cursor mudou para esse formato de mais, eu vou clicar e arrastar em volta da imagem que eu quero rastrear. É muito importante que a gente selecione exatamente a imagem. Se eu selecionar menor que a imagem, na hora do rastreio, a ferramenta não vai considerar essa parte que ficou de fora. Então é muito importante ter a certeza de que está tudo coberto. Aqui na janela de rastrear tem algumas configurações que você pode mexer, alguns ajustes que você pode mexer para refinar esse rastreio. Nesse caso aqui, eu quero que o rastreio fique exatamente em volta do contorno do meu gatinho, porque eu quero separar o gatinho do fundo branco. E aqui tudo que você está vendo em amarelo é o que a ferramenta está detectando para destacar da imagem. Como eu quero destacar o gatinho do fundo, eu preciso que toda a área do gatinho fique amarela. Para isso, eu vou mexer aqui nos ajustes. Minha sugestão é que você mexa em todas as opções para entender melhor o que cada uma faz. Nesse caso, eu vou aumentar o limiar. Tá vendo que tá aumentando a mancha amarela? É isso que a gente quer. A gente quer que esse amarelo preencha todo o formato do gatinho.
É isso, é exatamente isso que a gente quer. Aqui embaixo, em estilo de traço, você tem 3 opções para escolher exatamente como você quer que esse rastreio seja feito. Nesse caso aqui, eu vou escolher rastrear e destacar. Olha só o que acontece. O próprio programa identificou o formato e recortou já essa imagem do fundo. Eu posso só clicar aqui e deletar agora, que a minha imagem já está sem fundo. Outro detalhe legal desse processo é que além de destacar a minha imagem do fundo, o programa também adicionou uma linha de corte a essa imagem. A gente não tá vendo a linha de corte aqui agora, porém, olha só, se eu for lá nas configurações de corte, aparece a minha linha vermelha. E a gente sabe que no programa Silhouette Studio, quando a gente está nesse modo aqui de enviar, quando aparece uma linha vermelha é porque isso é uma linha de corte. Ou seja, quando eu colocar o papel lá na minha máquina, ela vai cortar exatamente onde tem essa linha chamada linha de corte. Outra forma muito comum de utilizar a ferramenta de rastreio é para adicionar uma linha de corte a uma imagem que já está sem fundo. Uma imagem em PNG, por exemplo, que já vem com fundo transparente. Primeiro, você vai importar a imagem para sua área de trabalho, clicando em Ctrl+Shift+O ou em Arquivo, Mesclar. Dessa vez, a gente vai escolher a imagem chamada Gatinho Sem Fundo. E olha só, ela já veio sem fundo. A gente tem o costume de chamar esse tipo de imagem sem fundo, mas a grande verdade é que ela tem sim um fundo, porém é transparente. E a grande prova de que essa imagem tem um fundo é essa aqui, ó. Se eu clico na minha imagem, depois eu clico em enviar para configurar os cortes e eu habilito o corte, o programa vai ler o formato da imagem para habilitar esse corte. E o formato da imagem é retangular, porque apesar da gente não estar vendo essa parte aqui, ela existe, ela só é transparente. Mas a gente não quer um corte assim retangular em volta do gatinho, a gente quer um corte rente ao desenho do gato. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente cria uma linha de corte que vai contornar certinho aqui o desenho do gatinho? Primeiro, lá no canto direito do programa Silhouette Studio, a gente vai clicar em abrir a janela de rastrear. E nessa janela aqui, com essa primeira opção selecionada, a gente vai clicar em Select Trace Area. O cursor vai virar esse maisinho aqui. E agora, com ele, a gente vai selecionar exatamente a parte da imagem que a gente quer rastrear para fazer a linha de corte. Olha só. Eu vou clicar com o mouse e arrastar. E tudo que aparecer amarelo é o que a ferramenta está identificando na imagem para poder fazer o rastreio. Como a gente quer um contorno rente à imagem do gatinho, a gente precisa que toda a imagem do gatinho apareça amarela, igual está aparecendo aqui nos olhos. Para isso, eu vou mexer lá no limiar, vou aumentar o limiar. Quanto mais eu arrasto o limiar para aumentar, mais vão aparecendo áreas amarelinhas aqui na minha imagem do gatinho. A gente quer que preencha todo o rostinho do gato. Minha sugestão é que você teste todos os ajustes que tem aqui para entender melhor o que dá para fazer. Mas por hora, é isso que a gente vai fazer. Bom, agora que a ferramenta já preencheu, já pintou de amarelinho todo o formato que eu gostaria de rastrear, eu vou clicar em rastrear borda externa. E olha só que legal! A ferramenta manteve a imagem do gatinho intacta e adicionou essa linha exatamente no contorno, exatamente no formato daquela mancha ali amarela que a gente ajustou. Essa aqui é a famosa linha de corte. É essa linha aqui que a máquina vai seguir para passar a lâmina e fazer o corte no seu papel. Agora eu queria te passar uma dica muito importante. A ferramenta de rastreio, ela trabalha através das cores. Ela consegue identificar o que você quer destacar da imagem através das cores e principalmente do contraste das cores. Por isso que quando a gente usa a ferramenta de rastreio aqui nesse gatinho, a primeira coisa que a ferramenta vai ler são os olhos, porque olha só, eles estão com uma cor muito mais escura que o resto do desenho, ou seja, tem muito mais contraste nessas áreas aqui
onde a ferramenta consegue ler com muita facilidade. Então, quanto mais contraste tiver na sua imagem, mais fácil vai ser para a ferramenta identificar e fazer o rastreamento. E aí, o que a gente faz quando essa imagem não tem o contraste certo ou suficiente para a ferramenta ler do jeito que a gente gostaria? Vou te mostrar. Já aproveita para fazer comigo aí, tá? Eu vou importar mais uma imagem, então arquivo, mesclar ou Ctrl Shift O. E eu vou importar a imagem chamada base. Essa imagem que eu importei é uma imagem na extensão PNG com fundo transparente. E eu gostaria de criar uma linha de corte em volta dessa imagem, exatamente como a gente fez com esse gatinho aqui. Para isso, eu vou fazer o mesmo processo do gatinho. Olha só o que vai acontecer. Janela rastrear, rastrear, Select Trace Area. Vou clicar e arrastar para dizer qual é a imagem que eu quero, para selecionar essa imagem. A ferramenta nem conseguiu identificar algum contraste forte o suficiente para ela destacar. Então eu vou mexer nos ajustes para ver se ajuda. Ó. E nem assim adiantou. A ferramenta só conseguiu identificar a imagem de dentro e um pouco aqui da linha de fora. E eu gostaria que a ferramenta tivesse preenchido tudinho de amarelo, igual ela fez ali no meu gatinho. Vou até fazer aqui do lado para a gente ver a comparação. Olha a diferença dessa imagem para essa. Nessa aqui eu não vou conseguir o rastreio rente à imagem como eu gostaria. E aí o que a gente faz nessa situação? Antes de fazer o rastreio, você vai selecionar qual imagem precisa ser ajustada para facilitar esse rastreio. Então eu vou clicar aqui na imagem, aqui no canto direito do programa Silhouette Studio, eu vou clicar em abrir a janela de efeitos de tom. Na janela, eu vou clicar em contraste, brilho e saturação. E agora eu vou diminuir o brilho ao máximo para minha imagem ficar toda preta. Lembra que eu falei que a ferramenta de rastreamento trabalha com contraste, ela identifica a imagem através dos contrastes das cores? Por isso que a gente vai deixar essa imagem toda escura, para o contraste dela com o fundo ficar bem visível e a ferramenta conseguir identificar certinho. Fica tranquilo que já já a gente desfaz essa pintura toda aqui, tá? Agora eu vou novamente na ferramenta de rastreio, fazer o mesmo processo. Eu vou deixar a janelinha aqui de brilho de canto, porque já já a gente vai usar ela de novo. Aqui na janela rastrear eu vou ajustar se for necessário. Vou clicar em rastrear borda, igual a gente fez com o gatinho. E a ferramenta mais uma vez vai manter a minha imagem e vai adicionar uma linha exatamente no contorno que a gente quer. Bom, mas e agora? O que eu faço com essa imagem aqui preta? Eu vou voltar lá nas configurações de brilho que a gente alterou e vou voltar para o 0,0 para a gente conseguir enxergar a imagem novamente. Muito fácil, né? Para alinhar a imagem ao corte, eu vou selecionar os dois, clica e arrasta. E aqui na janela transformar, eu vou clicar em centro e depois em Ctrl G no teclado, só para agrupar, deixar as duas camadas juntinhas para ter certeza que não vai separar e atrapalhar o meu corte. Bom, mas eu prometi um passo a passo super completo, não prometi? Então, eu vou finalizar te ensinando a usar a ferramenta de deslocamento, mais um processo super fácil que vai dar um toque especial aí ao corte dos seus projetos. Tá vendo que esse recorte aqui tem uma bordinha branca em volta da imagem do gatinho? Essa é a famosa bordinha, muito usada em apliques de papelaria criativa e para fazer é super simples. Para fazer o deslocamento, você vai precisar de alguma linha como base. Por exemplo, eu vou fazer deslocamento nessas duas imagens aqui que já tem uma linha de corte. Primeiro, eu vou selecionar apenas a linha de corte. Aqui, a minha linha de corte está agrupada à camada da imagem. Então, com o botão direito, eu vou clicar sobre essa imagem agrupada e depois clicar em desagrupar. E agora, eu vou clicar apenas na linha. No canto direito do programa Silhouette Studio, eu vou clicar em abrir a janela de deslocamento. Nessa janela tem algumas opções diferentes. Agora a gente vai mexer apenas na opção deslocar. Com a linha selecionada, eu vou clicar em deslocar
E aqui em distância eu vou ajustar o tamanho desse deslocamento. Tá vendo que o programa já criou uma linha a mais? Agora eu posso aumentar ou diminuir a distância dessa linha em relação à linha de base, que é essa aqui. Eu gosto de deixar aqui em 1,5 milímetros, mas pode deixar na distância que você achar melhor. Depois que você já escolheu a distância, é só clicar em aplicar. Pronto, você já tem a bordinha branca. Lembrando que agora essa peça aqui tem duas linhas, tanto a de dentro que a gente usou como base, quanto a de fora que acabou de ser criada. Na hora do corte, se você deixar desse jeito aqui, a lâmina vai ser passada tanto na linha de dentro quanto na linha de fora. E para fazer a bordinha, a gente quer que a lâmina seja passada apenas na de fora. Então você pode ou deletar essa linha de dentro ou em enviar, você vai trocar para sem corte. Tudo certo? Clica, arrasta, Ctrl G para agrupar todas as camadas que estão aqui nessa imagem. Vou fazer a mesma coisa com essa peça aqui e essa linha eu vou usar para recortar o papel glitter e aí a gente formar um monte de camadinha. Bom, agora a gente já tem tudo que a gente precisa para montar esse aplique. Se você ainda não imprimiu a base da caixa, dá para você juntar tudo em uma folha só e fazer o print and cut tanto da base da caixa quanto dos apliques. É isso que eu vou fazer aqui. Eu escolhi fazer a base da minha caixa no papel fotográfico fosco da Mimo. Os apliques eu fiz no papel fotográfico brilho, também da Mimo. E a base do aplique eu fiz também num papel da marca Mimo, dessa vez um papel com glitter. Depois de tudo recortado com a nossa maravilhosa silhuete, primeiro eu colei a caixa. Em seguida, a gente vai colocar a fita, que é o detalhe aí da caixa. Eu passei primeiro a fita em volta da caixa e colei com cola quente. E o laço eu colei a parte também com a ajuda da cola quente. Aqui eu tô usando a pistola de cola quente com cabo USB da WeAr, que tem lá na Silhouette Brasil e é meu xodozinho aqui do ateliê. O próximo passo é montar o aplique, que também é muito fácil. Você vai colar cada camada com a ajuda da fita banana, que é essa fita em espuma. Ela tem uma espessura bem legal para dar altura entre uma camada e outra, para fazer o maravilhoso e famoso efeito de camadinha com print and cut. E pronto, passo a passo e caixa linda finalizados. E aí, Still Lovers, consegui sanar todas as suas dúvidas? Me conta aqui nos comentários que eu vou amar ler um por um. Já aproveita para deixar o like nesse vídeo, isso ajuda demais a gente, ajuda o canal a crescer e ajuda a gente a entender melhor o que você quer ver por aqui. Se inscreva também aqui no canal da Silhouette Brasil para receber notificações quando tiver vídeo novo e não perder nenhuma novidade. E eu te espero também no canal da A Bendita aqui no YouTube, vai ser um prazer te receber por lá. Beijos, tchau!